do celular. Pronto. Então, retomando aí, né, esse manual ele foi usado, né, durante muito tempo nesse formato impresso. O manual não. Os formulários foram usados muito tempo no formato impresso, mas houve aí uma grande evolução em termos de recursos computacionais. Então, hoje, a gente tem a possibilidade, né, de ter planilhas, né, em dispositivos móveis e fazer essa coleta usando não o formato impresso, né, mas o formato eletrônico. Tá? Então, hoje em dia, a tendência é se usar, né, os palms, os tablets, os notebooks e fazer essa coleta dos dados eletronicamente, porque isso, né, agiliza o processo, tá? E a análise dos dados, certo? Bom, então, hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a tendência, a partir de agora, no SB Brasil, inclusive, é usar essas ferramentas, né, eletrônicas móveis para a coleta dos dados. Né? O formulário que é usado ainda é basicamente o formulário desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, né? Até porque é bom manter esse formato, né, essa padronização, porque depois você gera, né, um banco de dados que é compatível com os outros, com levantamentos epidemiológicos de outros lugares, de outros países, e aí a gente consegue ter, então, uma perspectiva, né, a nível global do comportamento das doenças bucais, né, em diferentes regiões do mundo. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque, inclusive, você pode fazer estudos ecológicos, onde você compara, né, a condição de saúde bucal de países que adotam determinadas políticas públicas de saúde. Né? Então, por exemplo, você consegue comparar a condição de cárie dentária em países que fazem a fluoretação da água de abastecimento público com países que não fazem. Né? Então, isso é muito importante. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns estudos comparando municípios que têm água fluoretada com municípios que não têm. Né? Então, isso nos dá aí uma noção da eficiência desses programas. Né? E é importante, então, para o planejamento, né, das políticas públicas, para a alocação de recursos, né, qual programa que tem uma eficácia, né, uma eficiência aí comprovada, que eu devo investir, né, qual que não teve uma eficiência muito grande. Né? Hoje em dia tem uma discussão muito forte aí em relação ao uso de selantes a nível de saúde pública, selantes de cicatrículas e fissuras. Né? Estados Unidos, por exemplo, é um país que investe muito no uso de selantes de cicatrículas e fissuras. Já no Brasil, o investimento maior aí em termos de ações coletivas para prevenção das doenças bucais são os fluoretos. Né? Então, isso assim, né, tem inclusive aspectos culturais envolvidos aí. Né? Então, essa análise desse banco de dados ela é muito importante para ela nos dar subsídio aí na escolha, né, das ações de prevenção coletivas que a gente vai usar. Tá? Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esses novos recursos, as vantagens de usá-los, né? Porque a tendência é, cada vez mais, a gente eliminar papel, né? E trabalhar com esses recursos eletrônicos, tá? Eu vou compartilhar um texto com os líderes aqui. Só um momento aqui que eu vou mandar pelo WhatsApp.
Claro. Eduardo, tá aí, gente? Eduardo ou Eduarda? Eu tô aqui, sim, Eduarda. Tá, então vou mandar para você, tá? Tá bom. Fred, Eduarda e Bruna, receberam aí? Sim, chegou. Recebi. Bruna, tá aí, gente? Bruna recebeu? Bruna? Gente, quem da turma da Bruna que tá aí? Porque parece que ela não está respondendo, eu estou entendendo que ela não está presente. Oi, Marcos. A Bruna não tá não. Eu tô presente, Marcos. Eu sou da turma da Bruna, Larissa. Larissa Barroso. Larissa, você tem meu contato? Deixa eu ver. Ô, Marcos. Oi. Bom dia. Acho que a Bruna não entrou ainda. Tá, então eu preciso de. Quem tem meu contato aí da turma? Larissa. Tem meu contato, Larissa? Professor, eu já encaminhei lá no sexto período. Tenho, Marcos. Eu te mandei um Já oi. encaminhou? Eduardo, eu te mandei um oi. Mas a E a Lianara mandou. Não, beleza, então. Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte: vamos dar um tempo para vocês lerem aí. Quando for mais ou menos umas 8h10, eu entro de novo, abro a sala e aí a gente vê se todos já leram e aí a gente retoma para discussão, ok? 9h10, né? Desculpa, 9h10. 9h10, tá? Eu acho que é o suficiente.
Pessoal, são 9h10 agora. Podemos retornar? Podemos. Sim. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Bom, então, né, esse texto ele fala aqui, inicia falando da importância, né, do levantamento, porque ele traz informações estatísticas, né, aí que vão possibilitar, né, fazer um melhor planejamento das necessidades odontológicas, né? Isso a gente já frisou bastante aí, né, que um aspecto prático fundamental aí, né, do levantamento epidemiológico em saúde bucal é subsidiar o planejamento aí das ações de saúde bucal, né? Então, eles são também uma base, né, para a estimação atual da condição de saúde bucal de uma população, né, e das necessidades futuras de cuidado de saúde bucal. Então, por exemplo, né, na odontologia, a gente vive um momento em que a doença cárie, que é ainda a principal causa de perda dentária, né, ela vem sofrendo aí um decréscimo, né, os indicadores de cárie vêm sofrendo um decréscimo, né, quando a gente vê aí os levantamentos epidemiológicos
saúde bucal, né, de 1986 e compara com os dados de 2010, a gente vê um decréscimo aí significativo no índice CPOD, né, que é o índice que mede a experiência de cárie, tá? Então, né, isso nos possibilita, né, pensar na alocação de recursos, né? Então, se você tem uma redução aí da incidência de cárie dentária nas crianças, você pode pensar em deslocar recursos, né, que seriam usados aí para outras áreas, como, por exemplo, né, tratamento protético de idosos, que é uma população, é um extrato da população, né, que tem ainda uma condição de saúde bucal grave, né, e muitas necessidades acumuladas, né? E aí ele fala, né, que os levantamentos produzem dados básicos confiáveis para o desenvolvimento de programas nacionais ou regionais de saúde bucal. E a importância, então, gente, né, da gente conseguir fazer, né, um planejamento de levantamento epidemiológico que seja cientificamente válido e confiável, né, que é o que a gente já tem visto aí, né, uma amostra que seja representativa, né, só um minutinho aqui que eu estou admitindo aqui, uma amostra que seja representativa, examinadores calibrados, né? Então, tudo isso aí é que vai nos dar aí uma segurança em relação aos dados gerados pelos levantamentos epidemiológicos, né? E ele fala que os indicadores, né, ainda são aqueles que eu falei para vocês, que lá daquele manual de levantamento epidemiológico da década de 70, né? Então, ele apresenta os indicadores, tá? Bom, e aí ele fala, né, que os dados são coletados de forma manual, tá? Com o dentista na posição de examinador, né? E o anotador fazendo o registro dos dados. Tá? Então, essa é o formato tradicional, né, do levantamento epidemiológico, né? Então, você tem as fichas impressas, né, as fichas que estão lá no manual da OMS, com os indicadores, o examinador vai falando para o anotador, que geralmente é o ASB ou o TSB, né, e isso é tudo feito de maneira manual. Mas aí ele levanta aqui a questão, né, de que essa forma, essa maneira de se realizar o levantamento epidemiológico, ela gera erros, tá? Então, pode acontecer muitos erros aí, tanto no momento do exame, quanto no momento de você consolidar esses dados, né? Porque você coleta na ficha e depois você vai passar para uma planilha eletrônica para análise dos dados, né? Então, uma das grandes questões aí relacionadas a essa etapa, né, da consolidação dos dados são justamente os erros, tá? Tanto que, né, os manuais, né, os artigos que falam sobre essa fase, né, de consolidação dos dados, eles sugerem que quando a pessoa está lançando os dados no programa estatístico que vai fazer a análise, né, que de tempos em tempos, né, ela sorteia uma amostra dos dados lançados e confira para checar mesmo se estão sendo lançados corretamente ou se tem aí algum viés, né? Ele relata aqui sobre o levantamento de 1986, que é o primeiro levantamento epidemiológico de âmbito nacional feito no Brasil, tá? Quando eu falo de âmbito nacional, gente, é que pegou uma amostra, né, de diversas regiões do Brasil. Tá? Então, pegou, né, esse levantamento de 1986, ele avaliou, né, a população de 21 estados. Tá? Por isso que a gente fala que ele tem representatividade nacional, né? Não foi só de uma região. Tá? E aí, logo em seguida, ele está falando aqui da evolução tecnológica, né?
Se a gente for pensar no levantamento de 1986, o que a gente tinha em termos de recursos, e o que a gente tem hoje em termos de recursos tecnológicos, né, computacionais, é uma loucura, né? Quer dizer, avançou muito. Tá? Então, a tecnologia, né, ela vem sendo incorporada à saúde, e aí também nos levantamentos epidemiológicos de saúde bucal, porque, inclusive, né, você reduz custos, você agiliza o processo, tá? Então, se você faz, por exemplo, né, usa um dispositivo eletrônico para a coleta de dados, né, esses dados ficam armazenados, e depois, ao invés de lançar dado por dado, né, em uma planilha, você tem os dados já lá consolidados, e aí, né, você fazer o lançamento dos dados vai ser bem mais rápido, tá? E aí fala, né, da questão do uso do computador mesmo, né, no levantamento epidemiológico. Ele frisa, né, que já é usado em várias áreas da saúde, né, e ele traz mais ainda para a atualidade a questão do uso, né, do PC, né, dos chamados palm tops, né, ou os PDAs, né? E a gente tem os tablets, tem vários recursos aí em que você pode inserir essa planilha, uma planilha, né, já lançar os dados e às vezes você já consegue inclusive analisá-los, né, e obter os resultados. E são recursos práticos, né, por causa da mobilidade, né? Então, esses dispositivos móveis, né, são muito práticos, por isso que há uma tendência de se abandonar o formato impresso e trocá-lo pelo formato eletrônico, tá? Para agilizar esse processo, né? Vamos pensar aí que se você está lá coordenando o serviço de saúde bucal do município, né, você assume a sua função com o início da gestão, você vai ter 4 anos para você desenvolver, né, um programa, fazer um planejamento e fazer um programa de saúde bucal para a população, né? Então, não pode demorar, né? Então, a coleta de dados, né, e a análise dos dados, ela tem que ter agilidade, né? Então, isso é uma coisa importante, né? E esses dispositivos vão ajudar nisso, tá? Então, a tendência hoje, né, os grandes levantamentos epidemiológicos de saúde bucal que são feitos no Brasil, por exemplo, né, os SB Brasil, né, eles vão adotar, né, principalmente esse recurso, né, das planilhas em dispositivos móveis, tá? A planilha ela vai seguir, né, basicamente o modelo da OMS, tá? Porque é aquilo que eu falei com vocês. É importante, né, que você tenha dados que são comparáveis, né? Então, que você use formulários, né, trabalhe com os mesmos indicadores, tá? Para que você tenha aí um banco de dados, né, que seja, então, comparável, tá? Porque são essas informações aí, né, como eu falei anteriormente, que vão nos mostrar a eficiência dos programas, né, coletivos de saúde bucal, né, como que eles vêm funcionando, né? E aí, ele, aqui na metodologia, ele fala um pouco do uso dos formulários impressos, né? Já tecendo aí as suas desvantagens, né? Nessa figura 1, ele mostra como que é esse processo atual, tá? Então, lá a gente tem essa ficha padrão, né? Ela vai ser digitalizada num computador, tá? Os bancos de dados são atualizados, né? Você trabalha esses dados num software estatístico, tá? Faz o processamento estatístico e aí você chega naquele relatório final, né? Que você pode apresentar, como a gente viu na aula passada, por meio de gráficos, de tabela, enfim. Né? E aí, na figura 2, né, ele já traz aí o que é proposto agora, né, que seriam o uso dos PDAs, né, onde a ficha
padrão da OMS, ela já está inserida lá, né? Aí você faz a transferência direto para o desktop e o software estatístico, né, vai fazer a leitura e a análise dos dados, tá? Então, vocês vejam que a gente pula etapa, né? E uma etapa que, como ele coloca aqui, ela tem a possibilidade de gerar erros, que é tudo que a gente não quer, né? A gente quer dados que sejam confiáveis, né? Então, isso é um ponto importante, né? Aí, no uso, né, dessa estratégia, tá? No uso, né, dessas ferramentas eletrônicas aí para a coleta de dados, né? E aí ele cita aqui, né, um trabalho onde se comparou o uso dessas tecnologias com o uso dos formulários impressos, né? E ele conclui, né, que o uso dos dispositivos móveis foi tão eficiente quanto o modelo antigo, né? Mas que, porém, no momento da obtenção dos resultados, a diminuição do tempo e confiabilidade mostrou-se sem dúvida superior. Então, a tendência é essa. Um aspecto aí que tem que se considerar também no uso dos dispositivos é a questão do custo, né? Mas, por exemplo, uma vez que você adquiriu lá, vamos supor, no caso de uma prefeitura, né, um número suficiente de notebooks ou tablets, né, você não vai precisar ficar repondo isso sempre, né, porque os levantamentos epidemiológicos, inclusive, eles têm uma periodicidade. O SB Brasil, por exemplo, ele vem sendo feito de 10 em 10 anos, né? Então, você vai comprar aquilo, vai ser usado uma vez, você vai armazenar, é claro, vai guardar, né? E nos 10 anos seguintes você vai poder usá-lo de novo, tá? Talvez tenha que atualizar algum programa, né? Alguma coisa assim. E o que ele traz aí em termos de discussão é justamente essa questão do erro, né? Da redução na margem de erro quando você utiliza essa estratégia, né? E aí ele fala que os erros podem variar de 0,2% a 2%. Então, quando você utiliza esses dispositivos eletrônicos, né, você pode estar reduzindo a sua margem de erro aí em 2%, tá? Então, né, pelos resultados que ele apresenta, por tudo que é colocado aqui, a gente vê, né, que realmente é uma tecnologia, né, que tem muito a contribuir aí, né, em relação a levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, pela agilidade, pela redução de margem de erros, né, tornando o processo mais confiável, né? Porque o que se quer, né, é que a gente tenha dados confiáveis, né? O levantamento epidemiológico, ele é uma pesquisa que você está fazendo para ver uma condição de saúde bucal de uma população, né? Vamos lembrar lá que, né, a gente falou muito da questão da ética na pesquisa, né? Eu frisei muito isso com vocês na aula passada, né? Que toda pesquisa científica, ela tem que produzir resultados válidos, né? Porque senão ela não é aceitável do ponto de vista ético, né? A gente viu aí que, por exemplo, o levantamento epidemiológico, né, ele tem até a pessoa examinada no processo de calibração, né, a pessoa é avaliada mais de uma vez, né? Então, em pesquisa científica hoje, né, a gente procura trabalhar dentro aí dos princípios da bioética, tá? Que é de você reduzir ao mínimo, né, o impacto negativo que a pesquisa pode ter sobre o indivíduo, né? Acho até importante a gente
frisar muito essa questão da bioética na pesquisa, né, porque a gente está vendo aí pesquisadores, né, fazendo pesquisa, entre aspas, né, porque acaba que não é pesquisa, né, sem consentimento livre e esclarecido, sem preocupar, né, com esses aspectos, né, bioéticos da pesquisa, né, que já vigoram há muitos anos, né, desde pós-Segunda Guerra, né, quando houve o julgamento de Nuremberg, e alguns soldados e alguns pesquisadores, né, eu vou falar especificamente do Josef Mengele, né, que muitos já devem ter ouvido falar, foram condenados, né, por não adotar aí toda esses cuidados éticos aí em relação à pesquisa, né? Então é isso, né? Esse artigo ele vem nos dar aí essa tendência, né? E os benefícios, né, do uso da tecnologia aí também nos levantamentos epidemiológicos, como vem sendo feito, né, em diversas áreas da saúde, inclusive na odontologia, né? Então, a odontologia avançou muito nos últimos anos por meio da incorporação de tecnologias, né? A endodontia, por exemplo, é uma área que teve enormes avanços, né, em função de incorporação de tecnologia, né? Então, vamos usar a tecnologia aí também nos levantamentos epidemiológicos. Bom, esses são os meus comentários, e agora eu queria, né, ouvir de vocês os comentários de vocês, o que vocês acharam do artigo, né, se tiveram dúvidas. Eu não tive dúvida, não. Se alguém teve, eu acho um pouco difícil, porque o artigo é bem claro, né? Uhum. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês acham que hoje em dia, né, com as aulas que a gente já teve agora, vocês teriam segurança em organizar, em planejar um levantamento epidemiológico de saúde bucal? Ei, Marcos, bom dia. Desculpa a Bom minha dia, Renata. voz. Tudo bem, Renata. Tá meio rouca, né? Estou completamente sem voz, mas eu acho que hoje facilitou muito, né? Com as ferramentas, os softwares que a gente tem disponível para poder auxiliar aí nesse levantamento de dados. Então, antigamente era tão difícil, né? Tinha muita coisa paga que a gente não tinha acesso. Hoje a gente consegue, né, ter várias ferramentas gratuitas para poder fazer o registro, né, desses dados epidemiológicos e até consultar esses dados epidemiológicos gratuitos, né? Sim, sim. Isso é importantíssimo, né? Quando você está aí à frente, né, da gestão de um serviço, né? Você tem que trabalhar todo o seu planejamento, né? Daqui a pouco vocês vão fazer a disciplina de gestão, vão ver a questão do planejamento, né? Ele tem que ser fundamentado e ele tem que partir desses dados, né? É muito interessante a saúde coletiva, que uma coisa está interligada à outra, né? As coisas funcionam bem a partir do momento que elas seguem aí os preceitos, né? E esse contínuo, né, que tem que ter entre uma coisa e outra, né? Entre uma disciplina e outra, né? Então, o levantamento epidemiológico, né, ele que vai fundamentar aí na definição das políticas públicas. Onde que eu vou alocar os meus recursos? Oi? A gente fala
muito da relevância de algum estudo. A gente tem batido isso muito na tecla lá na biomedicina, que qual que é a relevância do seu estudo, por que você quis estudar determinada doença, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente consulta um dado epidemiológico, a gente consegue ter um embasamento, né, e justificar esse estudo daquela doença determinada. Então, eu acho que isso também é importante, né? Não só o levantamento epidemiológico. Sim, sim, é muito importante, né? E é muito importante, né, Renata? Eu tenho falado muito com os alunos, né? Nós que trabalhamos, né, na área de saúde, a nossa prática ela tem que ter esse embasamento científico, né? A gente trabalha com ciência, né, com conhecimento científico, né? Então é muito importante que as nossas ações, né, elas tenham uma fundamentação, né? Estejam embasadas e fundamentadas aí no conhecimento científico, né? Porque senão a gente volta lá para a época dos dentistas práticos, dos médicos práticos, né? Então, o que nos diferencia, né, dos médicos práticos, dos dentistas práticos, né, é a nossa formação científica, né? É o que está no código, e que inclusive está no código de ética odontológico, né? Que as nossas práticas, né, elas têm que se fundamentar no conhecimento científico, né? Válido, né? Então, isso é uma coisa importantíssima da gente trabalhar. Eu acho que a gente está precisando ter, né, todos os profissionais de nível superior têm que ter essa consciência, né? Eu acho muito importante isso. Gente, alguém mais quer comentar? Marco Túlio, eu não, Oi, não Márcia. quero comentar, não é sobre, não. Eu queria te perguntar sobre as postagens das aulas no YouTube, porque pelo menos na minha turma a gente não tá achando Qual turma que é a sua? a do sexto período. Olha, eu até conversei sobre isso ontem com o Leonardo e eu mandei um recado para o Eduardo. Eu olhei, as postagens estão lá, na minha página. Ô, Tá? Marco Túlio, aí eu até te respondi, eu até te mandei umas fotos do nosso AVA para a gente não tá aparecendo. Então Não sei agora, o que está acontecendo. então, Eduardo, você vai fazer um favor. Você vai olhar isso com o Leonardo, porque eu já falei isso com ele ontem. Agora tem uma coisa, tá? Como entrou uma outra turma fazendo levantamento epidemiológico, eu adequei as postagens para a turma nova. Porque vocês já tinham tido algum conteúdo e entrou uma turma nova, né? Então foi necessário fazer uma adequação. Mas na minha página lá, eu olhei, os links do YouTube estão lá. Os artigos estão postados. Então, eu não sei te falar. Eu até achei que pudesse ter alguma confusão pelo fato de ter entrado uma turma nova, porque quando eu vou postar, eu tenho que marcar lá para quais turmas que eu estou postando. E a sua turma está lá. As duas turmas de 19 e 1 estão lá. Tá? E na minha página está aparecendo. Não Os sei. artigos para nós também tá aparecendo, só O link, realmente as aulas que não. o link das aulas está lá. Agora, é o que eu estou te falando. Eu resumi, tá? Umas 2 aulas e postei no mesmo link da turma nova. Então, pode ser que seja isso. Mas ainda que não tenha o link da aula, pelo fato de ter resumido, o artigo está lá disponível. Entendeu? Eduarda? Entendi, sim. Tá? Porque Ô, como a outra... Marco, Oi.
O importante não é nem a gravação, a gente vai fazer as atividades em cima dos artigos, né? Isso. Na realidade, Renata, você vai. Você já recebeu o arquivo do portfólio? Eu acho que você até me mandou um e-mail. Mandei, já tem um tempinho já. Mas aqui, eu até tenho um, eu não sei se é o correto. Tá, você tem meu WhatsApp, não tem, Renata? Tenho não. Mas vou pedir o Léo aqui, ele me passa. Tá, que eu te mando. Porque, na realidade, com a pandemia, eu dei uma simplificada muito grande no portfólio, sabe, Renata? Porque, pelo fato de vocês não estarem indo a campo, né, uma série de coisas que eram cobradas no portfólio antes, eu achei que não tinha sentido, tá? Porque as aulas estão sendo remotas, né? Então, é muita coisa da percepção que eu pedia, da percepção do campo de estágio, enfim, isso eu diminuí. E eu fiz um modelo mais enxuto. Então, na realidade, o que está lá? Vocês têm que colocar a data da aula, o horário, né? O objetivo, responder se o objetivo foi alcançado ou não, e eu estou pedindo 3 linhas para descrever o que foi tratado na aula. Eu não sei se é esse o modelo que você tem. Eu acho que não é não. Acho que é o modelo mais completo, é o antigo. Mas aí eu te chamo no WhatsApp e você... Tá. E aí eu te mando. Não, então eu entro aqui, porque depois eu acabo esquecendo, tem muita coisa para fazer, você sabe como que é, né? Eu te mando no e-mail o modelo simplificado, entendeu? Então, Tá bom. é isso, né? Basicamente, está bem simples, eu simplifiquei ao máximo. E o que eu estou pedindo porque no portfólio, antes, quando a gente estava indo a campo, eu pedia para fazer o registro fotográfico. Como a gente não está indo a campo, o que eu tenho pedido? Para dar um print na tela da aula. Entendeu? Ixi, eu não tirei de nenhum. Depois você Professor, faz. Depois, Renato, você pode entrar no YouTube mesmo, no meu canal do YouTube. Eu fiz até isso agora nos relatórios do MEC. Eu dei o print na tela do YouTube, porque também é uma forma de você registrar, né? Ah, beleza. Beleza? Parece que alguém ia falar mais alguma coisa. Professor, a dúvida é a seguinte: tem algum horário específico para a gente tirar print, de preferência, ou qualquer horário, não importa? O que eu acho que é importante mostrar que você estava presente na aula. Então, aqui nessa tela grande, muitas vezes não aparece o nome do aluno, porque a tela vai ficando muito cheia. O que você faz? Você entra nesses dois, nesse ícone aqui que está na margem superior, ó, esses 2 bonequinhos, aí vai abrir ao lado aqui, ó, vai abrir ao lado, tá? Uma lista com todas as pessoas que estão na sala. Aí você localiza seu nome lá e dá o print. Entendeu? Sim, ok. Tá? Porque aí seu nome está lá na tela, né? Que você estava presente. Tá? Então, o que mudou é que a gente não está mais fazendo aquelas fotos que a gente fazia em campo de estágio, aí faz a da tela. E o modelo agora está muito simples, é quase um formulário, viu, Renata, que você tem que preencher. Não tem erro, não, é praticamente um formulário. Tem algumas coisas lá no arquivo que eu deixei em vermelho que vai ter que mudar, né? Porque o modelo é o mesmo, você tem que mudar o nome da disciplina, claro, né? A paginação e colocar o seu nome. É basicamente isso. Mas eu vou te encaminhar, vou ver se eu entro aqui agora e já te mando, porque senão depois eu acabo esquecendo. Ô, Marco, e o de odontologia hospitalar e gestão também é com você, não é? Sim, sim. Você já está fazendo? Tô.
Só que eu não assisti aula ainda não, vou ter que assistir retroativo. O da odontologia hospitalar eu já postei também. Eu tenho até que olhar lá, porque uma aluna, foi só uma aluna, que me falou que parece que ela não estava conseguindo acessar, que estava como privado. Eu vou ter que checar, porque normalmente eu não posto com restrição, eu deixo público para todo mundo acessar. E esse de odontologia hospitalar, eu acho importante você assistir, Renata, porque é um tema que é muito recente na odontologia, e não tem literatura, tá? Então, assim... Eu tenho que dar aula, na verdade, por isso que eu ainda não assisti. Eu Entendi. acompanhei as postagens, né, do que você fez lá nas unidades de ensino, os PDFs, mas eu estou sem o link. Uhum. Então, esse de odontologia hospitalar, que eu acho que é fundamental assistir, porque você não... Esse conhecimento é um conhecimento que, assim, que a gente está montando ele agora, né? Porque é uma coisa muito nova. Então, por exemplo, né, eu, como trabalho no hospital, professor Esther, aí a gente fez um planejamento do que deve ser ministrado, sabe? É uma coisa muito recente. Então, eu acho que esse é fundamental você assistir às aulas. Os outros, também a gente trabalha muito em cima de artigos, né? Porque a saúde coletiva, ela se fundamenta muito na pesquisa qualitativa, tá? Porque é muito avaliação que os servidores, que os usuários fazem do serviço, sabe? Então, a gente trabalha muito em cima de artigos científicos. Tá? Esses aí os artigos vão estar disponíveis, mas a odontologia hospitalar eu acho que é importante você assistir às aulas. Beleza. Professor, Oi, quem está falando? Raíssa, Oi, Raíssa. professor, eu estou vendo todas as aulas. Só que em relação a tirar print, eu tiro print quando aparece, né, a tela da aula e aparece você no vídeo. Só que do lado sempre aparece a inicial do nosso nome. Tem problema? Sempre aparece... Desculpa, eu não entendi. Sempre aparece a inicial do nosso nome. Por exemplo, se eu coloco Raíssa Primo, aparece RP. Aqui, mas se você clicou lá nesse ícone aqui, que são os dois bonequinhos? E só que eu não tô tirando por aí, eu tô tirando na tela da aula mesmo. Tem problema? Não tem problema, não. Mas procura agora sempre clicar aqui, ó, nos dois bonequinhos, porque aí vai abrir uma coluna ao lado com o nome de todos. E aparece o nome por extenso. Ah, tá. Agora eu vou tirar assim, então. Tira assim que é melhor, porque aí está registrado que você estava na aula, entendeu? Beleza. Obrigada. Nada. Mas eu posso deixar o que eu já tirei lá. Pode. Com certeza. Marco Toro, bom dia. Bom dia. Aqui o meu também não aparece meu nome completo, não. Como é que faz para aparecer? Me explique de novo, novamente. Lá em cima, na barra de ferramentas, vê lá, tem dois bonequinhos lá, não tem? Um atrás do outro? Sim. Sim. Quando você clicar nele, do lado direito vai aparecer uma coluna com o nome de todo mundo que está em sala de aula. Faz isso aí para você ver. Viu? Assim, apareceu, aí tem o microfone e o vídeo. Certo? Aparece os nomes. Tem os nomes, não tem? Eu vou printar essa tela? Não, aí vê lá o seu nome, tá? Porque aí tem você pode rolar aqui, ó. Tá? E printa na hora que aparecer o seu nome. Então tá bom, então. Entendeu? Consegui. Que aí fica documentado, tá? Tá bom, obrigado. Cecília.
E quem printa da tela do computador, e aí, igual no meu caso, que vai colocar no portfólio, o nosso nome completo ele fica um pouco reduzido. Tem algum problema ou não? Não, tem problema não. É porque é um pouco estranho, tipo assim, eu abri o print todo, a ponto dela, tipo assim, encostar nas margens da folha. Eu prefiro seguir o espaçamento da caixa de texto, né? Que a gente está escrevendo as anotações do portfólio. Pode ser assim? Eu não entendi isso, eu não consegui entender sua dúvida, sinceramente. O nome ficar reduzido aqui não tem problema. Por exemplo, eu estou vendo aqui um aluno, ó, a Raíssa, só aparece o primeiro nome dela. O Caio, só aparece o primeiro nome dele. Isso não tem problema. Não, eu tô falando do tamanho do print na página do portfólio, porque quando, igual no meu caso, que é de computador, o nome, no caso, aparece meu nome completo, ele fica um pouco reduzido, né? Porque o print Tá. fica maior. Não tem problema, não. Isso não tem problema, não. O nome ficar reduzido, não. Tá. Outra pergunta, semana que vem a gente vai ter aula dos estágios ou não? Não. Não vai ter estágio? Não tem estágio semana que vem. Tá. Quer dizer, vai ter reposição de estágio, né? Então, por exemplo, se você tiver em atenção básica, e aí você vai ter que olhar isso com o Léo, mas me parece que o Léo já mandou para todos os líderes de turma quem vai ter estágio, tá? Só se você tiver estágio em clínica de atenção básica. Esse estágio aqui remoto não vai ter, não. Ah, entendi. Marco Túlio, por exemplo, igual hoje você mostrou como é que fazia para poder tirar esse print, mas e das outras aulas? Pode continuar com o print que já tem mesmo, né? Oi? Pode continuar com o print que já tem mesmo. Pode Mais continuar. tirar. Pode continuar. Tá Então, bom? tá. Uhum. Marco, Oi. já tem uma data para a entrega desse portfólio? O portfólio, a última aula é a apresentação do portfólio. Eu peço para entregar, então, na penúltima aula. Aí tem que dar uma conferida, Leonara, porque eu não estou com o cronograma aberto. Entendeu? Então, vai ser na penúltima aula você entrega, e na última aula tem apresentação. Não, professor, não fui eu que perguntei, não. Isso aí eu já entendi, porque tem que terminar, né, para poder fazer todos os portfólios, é claro. A dúvida foi minha, professor Kelly. Obrigada. Tá. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Podemos encerrar? Eu vou parar de gravar, então.